Mas, semana passada, meio, a memória já não está boa. Acho que eu falei sobre Paulo no final do seu ministério. E eu vou estar falando de Paulo novamente. Tem me incomodado um pouco, né? Nós tomamos isso como exemplo da nossa vida. A maneira como ele caminhou, um exemplo da maneira como nós também devemos estar caminhando. Amém? Vamos ler um texto, queria os irmãos colocarem de pé. Nós temos um texto aqui em Atos, capítulo 20. Amém? Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos 20, 17. Amém? A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Até aqui somente, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai querido, mais uma vez, Senhor, nesta noite, ó Pai, dizer a Ti, Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua graça, nós precisamos, meu Deus, da Tua misericórdia, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Nós reconhecemos, meu Deus, somos pecadores, Pai, somos falhos, meu Deus, e a razão que nós estamos aqui, Pai, não é por causa de nós, é por causa do Senhor, ó Pai, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, onde nós ali, meu Deus, fomos perdoados, onde ali nós somos salvos, Pai, onde ali foi pago por todo o pecado, meu Deus, que cometemos e que temos cometido, ó Pai, por o Seu Filho, meu Deus, ali morre, Pai, naquela cruz por nós, Pai. E é por isso, meu Deus, que nós aqui estamos, ó Pai, por causa dele, meu Deus, por causa do Seu amor, ó Pai, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. E nós lemos a Tua palavra, meu Deus, e nós sabemos que ela é verdade, sabemos que ela é alimento, meu Deus, para a nossa alma, para o nosso espírito. Meu Deus, nos ajuda a compreendê-la, Pai. Meu Deus, que ela possa, Senhor, adentrar no nosso coração, meu Deus, não somente, ó Pai, como versos bonitos, Pai, mas como palavra de Deus que ela é, Senhor, trazendo mudança, trazendo transformação, Pai. Ó Deus, nos levando, meu Deus, a um comprometimento maior, meu Deus, de vida contigo, Senhor. Peço, Pai querido, fala conosco, ó Pai, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, pode sentar-se. Amém. Amados, quando Paulo escreve a Timóteo, e no final da sua carreira, nós falamos isso semana passada, ele disse que ele estava consciente de que tinha feito tudo, e agora ele já estava consciente de que a vida dele estava já no finzinho. E é interessante que esse texto de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele manda chamar
os líderes ali da igreja de Éfeso, e é uma despedida. Paulo está se despedindo daqueles irmãos, né? Ele tem consciência do que ele fez, do que ele pôde fazer. Se a gente olhar para a vida de Paulo, Paulo fez mais do que muita gente, não só muita gente, porque muitos juntos vão fazer a vida inteira, né? Numa época onde não havia nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Não havia internet, não havia telefone, não havia imprensa, não havia nada, né? O transporte público não era como é hoje, né? Hoje você, pelo menos aqui no Japão, você pega um ônibus, é bom, né? Tem ar-condicionado, tem tudo, né? Naquela época não. Era outra realidade. Havia outras dificuldades. E mesmo assim, diante de tudo isso, Paulo ele foi usado por Deus. Ele se colocou como um servo. Em algumas das suas cartas ele se apresenta primeiro como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Mas eu acho bonito em Paulo, porque Paulo o ser apóstolo para ele não é uma coisa, eu sou apóstolo Paulo, tá? Olha quem cheguei. Não, era alguém que ele se colocava para servir. Ele estava disposto a dar a sua vida para que outros conhecessem o Evangelho da graça de Deus. E isso não é fácil. Não vou pensar que foi fácil a vida de Paulo, porque hoje, amados, às vezes parece que para alguns o ser sei lá, líder, seja lá qual a denominação que a pessoa está para isso, pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que a pessoa se intitule, para alguns a pessoa vê isso como um status, muitas vezes. E Paulo não vê dessa maneira. Tanto é que eu não li todo o capítulo, mas Paulo, quando ele se despede, ele fala algumas coisas muito sérias. Paulo ele diz o seguinte, que ele sabe que depois que ele morresse, né, depois que ele partisse, era para eles terem cuidado do rebanho, porque se levantaria no meio do rebanho, e dentre eles mesmos, lobos, pessoas que estariam no nosso meio que não poupariam o rebanho, pessoas que não pregariam o Evangelho da verdade, pessoas que não falariam do Evangelho da graça, pessoas para as quais o Evangelho era apenas um meio de autopromoção. Não é esse o caso de Paulo. Eu vejo aqui em Paulo o mesmo comprometimento de vida que ele teve. Isso é confirmado quando nós vemos lá em 2 Timóteo, quando Paulo se despede e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a minha carreira, guardei a fé. E nós vemos isso daqui um tempo antes, ele ainda não está ali, não chegou em Jerusalém ainda. Paulo ele está indo para Jerusalém, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que, não sabe totalmente, mas ele sabe que alguma coisa vai acontecer, que ele vai ter luta, que vai ter tribulação, provavelmente prisão. E é interessante, meu amado, que mesmo sabendo de tudo isso, Paulo poderia muito bem se esquivar. Ir para lá nada, o negócio, eu estou aqui pregando o Evangelho, para que eu vou lá? O que eu vou fazer lá em Jerusalém? Se eu vou ser preso, que vantagem tem em ser preso? Que vantagem tem em eu ir para lá, se eu vou ter luta, se eu vou ter dificuldade? A questão não era se ele iria ter luta ou dificuldade, a questão é que Paulo ele tem convicção que essa é a direção de Deus para a vida dele, que é isso que Deus quer que ele faça, que é para lá que Deus quer que ele vá. Então isso não é tão simples, né? Nós andarmos no centro da vontade de Deus, sabemos que Deus ele tem um projeto, tem um propósito, tem algo para a nossa vida, tem um lugar onde Ele quer que nós estejamos. Paulo sabia que era propósito de Deus ele ir para Jerusalém. Apesar de que foi falado em todo lugar que ele passava, ele estava indo para Jerusalém, Deus ia ali levantando irmãos, pessoas e realmente revelando a Paulo o que aconteceria. Ele estava consciente de que ele teria luta. Só que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa, do que as lutas, do que as dificuldades. Então, o que eu olho aqui na vida de Paulo, mano? Paulo ele revela para nós o que é comprometimento de vida com Deus, com o Evangelho, da graça de Deus. Por quê? Paulo não está se autopromovendo, ele é alguém que tem um comprometimento de vida com Deus. Não foi Paulo que escolheu ser, foi Deus que escolheu que ele fosse. E Deus não disse que ia ser fácil. E às vezes as pessoas têm um critério errado.
está fazendo aula de treinamento para educadores cristãos. E peguei alguns materiais, estava lendo, e interessante a maneira como Jesus ensinava, né? Quando Jesus quis ensinar humildade, isso ainda não cheguei nessa questão, vocês vão ver depois. Quando Jesus quis ensinar humildade para os discípulos, imagina, cada um querendo ser mais do que o outro, foram chamados por Jesus, para caminhar com Jesus. E aí os discípulos muitas vezes se discutiam entre si para ver quem que estava por cima da carne seca, né? Quem que era o maior, quem que era o melhor. Ou às vezes até, né, chegou o caso lá da mãe de dois discípulos lá falar para Jesus: no teu reino, deixa que um filho meu senta do lado direito, do lado esquerdo, né? Posição de destaque, posição de, entre aspas, honra, status. E eu acho interessante, Jesus ele tem algumas maneiras muito práticas de ensinar humildade, ensinar os valores do reino de Deus. Uma das coisas que ele fez foi pegar uma criança, botou no meio deles, não foi? Jesus não fez isso, não pegou uma criança, botou no meio. O que Jesus disse? Se você não for como essa criança, você não entra no reino dos céus. Como é que uma criança, meu amado? Diferente do adulto, né? Muito diferente do adulto. Naquela época talvez mais ainda do que hoje, né? Que hoje, felizmente, até as nossas crianças, no mundo que nós vivemos, se não tomarmos cuidado, são influenciadas, né, por muitos valores negativos e ruins. Não sempre teve, não é só hoje, sempre teve. Hoje talvez mais do que antigamente, vamos dizer assim. Mas ele mostra aquela criança porque, imagina, todo mundo pensando numa posição de destaque, e se olha para a criança, quem quer ser uma criança? A não ser o louvor que nós cantamos, né? Quero ser uma criança, né? Deve ser esse desejo, mas quem quer ser? Não, as pessoas não vejam algo mais. Quer ser um líder, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ter uma posição de destaque. Jesus põe aquela criança e fala: se não for que nem essa criança, você não entra no reino dos céus. Se você não tiver humildade com uma criança, a criança é aquela que ela é dependente. Você não manda, pelo menos não aqui, né? Em muitos países, alguns talvez, né? Você vê que trabalho infantil, mas em geral, eu pelo menos, se alguma vez você viu alguma criança de 5 anos na fábrica trabalhando, você não vê. A criança ela é dependente. Ela é dependente do pai, da mãe, ou seja lá de quem cuida dela, né? Ela depende. Então ele estava lá ensinando: vocês têm que ser dependentes, vocês têm que ser humildes. Vocês não podem agir dessa maneira. Outra coisa que Jesus fez que é tremendo, ele amarra lá um pano, a toalha, e ele lava os pés dos discípulos. A gente não consegue imaginar algo desse tipo. Consegue imaginar uma pessoa, entre aspas, de destaque, um líder, seja ele, não precisa ser um líder cristão, mas um líder fazendo algo desse tipo? Você imagina, sei lá, você vai lá na casa, lógico, que era o costume da época, né? Mas você vai lá na casa de alguém e aquele camarada, ele é o bambambam, mas ele vem e faz o serviço do empregado. Você não consegue imaginar um negócio desse. Né? Talvez ninguém imaginasse Jesus fazer aquilo. E talvez quando ele fez isso deve ter mexido com a cabeça dos discípulos. Mas ele queria mostrar para eles o seguinte: que quem quer ser o primeiro é aquele que tem que servir. Que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que se dá, é aquele que se importa com o próximo, é aquele que realmente está ali para servir o seu próximo. Aliás, amado, nós não paramos para pensar, mas quando nós servimos ao nosso próximo, é a Deus que nós estamos fazendo. Eu falei isso, acho que semana passada, né? Não é isso que Jesus disse? Está fazendo para mim, para Ele. Isso é tremendo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, muitos podem falar assim: nossa, Paulo foi tremendo. Realmente Paulo foi tremendo. Paulo foi talvez o maior evangelista de todos os tempos, o maior teólogo, o maior isso, o maior aquilo, né? Como cristão, né? Talvez é difícil você achar alguém que teve o perfil, os dons, talentos, capacidade que Paulo teve, na verdade. Vamos pensar, você consegue imaginar hoje alguém que teve os dons que Paulo teve, né? O desempenho na obra de Deus que Paulo teve? Consegue imaginar? Mesmo grandes líderes, é difícil imaginar alguém como Paulo hoje, com a capacidade e com tudo aquilo que Deus deu a ele. Não foi ele que disse que era e que podia, não. Ele tinha consciência. Pela graça de Deus é que eu sou o que eu sou. A graça de Deus. Não é por ele, não é porque ele era melhor que ninguém. Era a graça de Deus, misericórdia de Deus. Mesmo sendo quem era, mesmo tendo o conhecimento que tinha, a capacidade que tinha, mesmo tendo feito tudo aquilo que ele fez, nós vemos que Paulo era alguém que ele estava disposto a servir.
disposto a servir, estava disposto a se doar. Tanto é que quando ele se despede da igreja, dos irmãos, dos líderes, olha, ele fala bem, olha, vocês sabem como que eu vivi entre vocês. Vocês sabem como que foi o meu procedimento. É uma das coisas mais complicadas que tem. O procedimento de vida. Olha, eu estava lendo um livro do Ronaldo Vitória. Alguém já ouviu falar de Ronaldo Vitória? Um missionário presbiteriano, foi missionário na África, agora ele está trabalhando com, se não me engano, ele está trabalhando na Amazônia, com os indígenas. E ele ele é antropólogo também, foi trabalhar uma tribo lá, num grupo étnico, com combas, e viveu ali no meio da tribo, aprendeu a língua, traduziu o Novo Testamento, para aquele idioma, evangelizou até, demorou um pouco para ganhar pessoas para Cristo. Depois formou liderança ali local, daqueles irmãos lá na África. Mas o que eu quero falar para isso? É interessante aqueles irmãos. Para alguém pregar no culto lá, no meio da tribo, não é porque chegou o fulano de tal, amigo do Ronaldo, não sei o que, com esse, não, você não sobe. Mas como não sobe, o cara diz, não, vai ter que viver um tempo com a gente no meio da tribo, um mês, 2, não sei quanto é o prazo. Vai ter que viver com a gente aqui para a gente ver você no dia a dia, para ver se você é homem de Deus na tua vida, no teu comportamento. Porque se a gente vê que você é alguém que realmente vive o Evangelho, aí você sobe e fala, senão você não sobe. Gente, imaginou? Nós não íamos falar em lugar nenhum se a gente fosse fazer igreja. Não é verdade? Por quê? Porque você teria que ver. Não estou falando que não é que você não vive, mas já imaginou? Talvez até um extremo, mas tipo assim, eles têm um zelo de que a pessoa que vai pregar seja alguém de Deus. Vai viver com a gente quer ver como é que é no dia a dia, como é que você acorda, como é que você trata, vamos dizer assim, com a tua família, como é que é ser o próximo, como é que é ser no dia a dia. Aí se a gente vê que você é uma pessoa de Deus, aí você sobe e fala, senão não fala. Eu li isso e eu falei, caramba, até acho que o próprio Ronaldo escreveu, esse pessoal é meio, assim, até exigente demais, até zeloso demais. Mas isso é sério. Paulo, ele chama eles e fala, olha, vocês bem sabem como eu tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na área. Paulo falou, olha, eu convivi com vocês, vocês me conhecem, vocês viram como que eu procedi na minha vida diante de vocês. Como que Paulo procedeu? Serviu ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Como é que foi, meu irmão? Vamos pensar. Como é que foi a vida de Paulo? Tem algumas coisas. Paulo foi apedrejado em Listra, açoitado, Filipos, escorraçado em Tessalônica, chamado de impostor, rejeitado em Corinto, foi preso em Jerusalém, em Cesareia, foi mordido por cobra, naufragou. Você pensou como é que foi? Não foi muito fácil a vida de Paulo, não. Foi uma vida muito difícil. Foi uma vida de luta, de dificuldade. Foi uma vida de Paulo ali se dá e nem sempre ele é reconhecido. Como é que foi os últimos, vamos dizer assim, os últimos momentos da vida de Paulo? Ali, na prisão. Está cheio, nós Paulo servindo tantas pessoas, está cheio de gente ali, do lado de Paulo. Não é assim? Paulo estava cheio de pessoas ali visitando, e falou, Paulo, obrigado, Paulo, nós estamos com você até o fim. Paulo, olha, glória a Deus, nós estamos aqui, vamos visitar você todo dia. Conversa, não está sozinho, mas ele não está chateado, nem triste, por quê? Ele está consciente que ele fez o que tinha que fazer, porque é para Deus, meu amado. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Nós servimos a Deus. Nós devemos amar, como Paulo amava, servir como Paulo serviu. Isso independente se vai haver um reconhecimento ou não, se alguém vai dizer obrigado ou não. Paulo está dizendo para eles, vocês viram como eu vivi no meio de vocês, servindo e doando. E mesmo em minhas lutas, eu nunca deixei de falar para vocês a palavra de Deus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando publicamente, ensinando de casa em casa, testemunhando para judeu, para grego. E o que é a mensagem de Paulo? A mensagem de Paulo é diferente do que muitas vezes nós ouvimos.
Hoje existem pessoas como Paulo que pregam o Evangelho. Mas isso que Paulo fala depois ali no final, que eu não li, e ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si e não para Jesus. Paulo diz que isso aconteceria, isso aconteceu, e isso acontece. Não é verdade? Ou não acontece? Ah, não, acho que não, né? Isso foi na época de Paulo. Isso acontece, meu amado. Mas Paulo diz que não, ele não deixou de testemunhar o Evangelho, que é diferente daquilo que muitas vezes é distorcido. O que é a vida cristã para alguns? O que é ser cristão para alguns? É você ir lá, sei lá, você faz uma oração, aí se você não tem dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. Se você não tem uma casa, Deus vai te dar uma casa. Se você não tem isso, Deus vai te dar aquilo. E o Evangelho acaba se resumindo a uma troca com Deus. Você busca Deus por causa dos presentes, daquilo que Deus vai te dar neste mundo materialmente. Não é essa a mensagem de Paulo. Paulo diz, testemunhando todos os Deus em igreja, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Não é isso que Paulo está falando? Eu nunca deixei de falar da necessidade de se arrepender, de colocar a fé em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, Jesus Cristo ele sempre foi muito simples na sua maneira de falar sobre Deus. Na verdade, Jesus não teve uma formação acadêmica. Sim, ele aprendeu desde criança como qualquer judeu, mas Jesus fala de maneira simples, não comparado. Você não vê Jesus assim fazendo um compêndio de teologia, não, ele falava coisas simples, do dia a dia, ensinando a palavra, ensinando a verdade com a vida, com o exemplo, com isso, com aquilo. E aí você vê Paulo aqui falando o quê? Coisas simples. Olha, você é pecador, precisa se arrepender dos seus pecados, deixando bem claro a situação do ser humano, precisa depositar sua fé em Jesus Cristo. E ele não deixou de pregar isso. Ele diz que agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, você sabendo o que vai acontecer ali. Olha só, Paulo não está indo porque pegar o que fazer, eu vou lá para Jerusalém, sei que eu vou, vai acontecer alguma coisa ruim lá, mas não, tá muito assim, minha vida está tédio, né? Acontece muita coisa, só naufrágio, algumas coisinhas assim, né? Mas eu vou, não! Paulo está indo para lá porque ele está sendo impelido pelo Espírito, ele sabe que é Deus está direcionando para que ele vá para lá. É a proposta de Deus que ele vá para lá, para Jerusalém. Por isso que ele chama ali do quê? Ele é consciente que aqueles irmãos que ele ganhou, aquelas igrejas, aquelas pessoas que realmente foram fruto daquilo que Deus fez através da vida dele, ele não vai ver mais essas pessoas. Então ele se despede, ele fala como ele procedeu, ele diz, olha, não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O que Paulo está dizendo? Gente, vocês viram como é que eu procedi? Eu não deixei de falar nada. Eu estou me despedindo porque eu não vou ver mais nenhum de vocês. Vocês não vão mais me ver mais. Paulo sabe que é uma viagem de ida, apenas de ida. Ele não veria mais aqueles irmãos. Não veria. Agora é interessante que ele diz o seguinte, no versículo 24: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que nós vemos aqui? Olha, o ministério que Paulo recebeu é o privilégio de servir. Todo mundo, meu amado. Paulo está falando de chamado específico, mas ele foi chamado especificamente para algo. Mas todo cristão, ele tem um propósito que Deus tem para a vida dele. Todos somos chamados para servir. Ah, todo mundo vai ser pastor? Não. Todo mundo vai ser? Não. Nem todo mundo. Por quê? A igreja é um corpo. Mas todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo tem o propósito que Deus quer cumprir na sua vida. E Paulo, ele sabia que ele havia sido chamado. Ele poderia até desejar, mas foi Deus que chamou. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que capacitou Paulo a fazer aquilo que ele tinha feito. Então ele fala, olha só, em nada considero minha vida preciosa, contando que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele está falando que recebi. Foi Jesus que incumbiu Paulo de pregar o Evangelho. A gente vê isso já
até Deus ali fala para Ananias também, olha, ele é um vaso escolhido, eu vou usar a vida dele, ele vai pregar o Evangelho. Paulo, quando teve encontro com Deus, ele fala, você vai lá, vai ser te dito o que você deve fazer. Então ele é consciente, ele não foi desobediente ao chamado que Deus tinha para ele. Ele não se intitulou Paulo. Aliás, Paulo mesmo diz, ele se reconhece que ele é o menor dos apóstolos. Ele não andou pessoalmente com Jesus. Paulo teve contato com ele, com Jesus ressurreto. Jesus se manifestou, apareceu a Paulo. Mas o Jesus encarnado que andou com os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo não andou com Jesus com os apóstolos. Não foi um dos 12 ali que naquele momento, 12, mas não é nesse sentido, tá? Dos 12 ali que foram escolhidos. Não foi. Aliás, quando ele se refere ele fala assim, olha, que fui chamado para ser apóstolo, ainda que ele não se considera digno, porque ele fala, fui blasfemo, persegui a igreja de Deus. Tudo bem, foi na ignorância, foi. Mas ele tinha isso, ele sabia, olha, eu fiz isso antes de conhecer a Deus, eu persegui a igreja. Eu fiz muita coisa ruim. Eu nem merecia a graça de Deus. Eu nem merecia Deus me usar como tem me usado. Por quê? Porque eu sou pecador. Fiz coisas terríveis. Mas foi a graça de Deus. Foi Deus que chamou. Foi Deus que escolheu. E Paulo, ele não via isso como o jeito de se autopromover. Olha, eu fiz coisa errada, mas Deus me escolheu. Então agora eu sou o cara. Paulo não faz isso. Pelo contrário. Ele sabe que servir a Deus, seguir a Jesus Cristo, se envolve renúncia, negar-se a si mesmo. Paulo diz isso. Olha, em nada considero a minha vida preciosa, conquanto complete minha carreira e ministério recebido do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Não tenho a minha vida como preciosa. Olha, minha vida está nas mãos de Deus. Ele sabe que servir a Deus foi uma vida de renúncia. Paulo não está muito, mas vamos pensar, mas Paulo ele cresceu aos pés de Gamaliel ali, né? Era alguém que conhecia o Antigo Testamento, que ele provavelmente tinha uma certa posição social, porque ele tem, né, assim, contato ali com o Sinédrio, ele é reconhecido, ele é respeitado, ele recebe a autorização deles para ir lá e prender aqueles que supostamente estão ensinando alguma coisa que é contrário às Escrituras, né, porque ele não conhecia Jesus. Então ele é alguém de uma certa posição. E aí quando ele conhece a Cristo, ele reconhece que nada disso tem valor. Ele tem que abrir mão, talvez, imagina, meu amado, você convicto que você está seguindo a verdade, de repente você encontra a verdade, Jesus é a verdade, você encontra a verdade. De repente você tem que agora abrir mão de tudo aquilo que você achava que era verdade. Do seu entendimento, é lógico, a Escritura Paulo conhecia, mas de todo aquele entendimento que ele achava que tinha das Escrituras, para agora realmente entender as Escrituras como ele é, seguir Jesus como Jesus quer que ele siga, isso não é simples, isso não é fácil. Vamos pensar, uma pessoa se converter, não fala uma criança, mas um adulto se converter, uma pessoa que já tem uma vida, uma história, não é tão simples. Tem muitas coisas que para a pessoa é verdade, que ela é convicta, e de repente quando ela é confrontada com a palavra de Deus, que é a verdade, e ela tem que rever os seus valores, não é tão fácil para muita gente abrir mão, aceitar, deixar, né? Mas quando a pessoa é convencida e convertida, não só convencida, né? Convencida da verdade, convertida, né? O Espírito Santo muda, realmente há transformação. E Paulo, ele é transformação da pessoa, né? Não deixa de ser o Paulo, mas agora ele é um Paulo diferente. É alguém que tem um comprometimento de vida. Quando ele diz, eu tenho minha vida como preciosa, ele fala assim, olha, eu estou disposto a colocar minha vida a serviço de Deus. Eu quero ter uma vida de compromisso com o Evangelho da graça de Deus. Compromisso com a verdade. Compromisso com Deus. Quando
quando ele fala: contanto que eu complete minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho da graça de Deus. Então a gente vê que Paulo também ele tem um propósito, um objetivo agora. Qual é o propósito da vida de Paulo? Testemunhar da graça de Deus. Levar outras pessoas a conhecer ao Senhor. Levar outras pessoas a caminhar com o Senhor. É lógico, meu irmão, a gente não pode obrigar ninguém. Nem Jesus obrigava. Eu não vejo Jesus obrigando ninguém a seguir a Ele, não é verdade? Em nenhum momento você vê Jesus coagindo. Em nenhum momento você vê Jesus forçando ninguém a segui-lo, a ouvir o que Ele está dizendo e aceitar a palavra. Você vê Jesus fazendo isso? Não vê. Pelo contrário, quando Jesus prega e alguns começam a se sair fora porque não gostou muito daquilo que ouviram, e aí chega lá os discípulos: mestre, isso aí que você falou é meio forte, é meio duro. Não, olha, tipo assim, a igreja está esvaziando, o povo está indo embora. Muito discurso, vamos dizer assim, né? O que Jesus responde para os discípulos? Ele fala: então vamos fazer um ajuste aqui no Evangelho, né? Vamos tirar isso aqui, né? Isso aqui acho que meio fora, vamos deixar, né, mais água com açúcar, né? Não! O que Jesus faz? Ele fala para os discípulos: olha, vocês querem ir embora também? Não é isso que ele fala? Se vocês quiserem ir embora. Não é que Jesus queria que aquelas pessoas fossem embora. Mas, meu amado, ele não poderia falar algo que não era, na verdade, que não era o Evangelho. Por quê? Realmente, se nós formos falar mesmo, português claro, né? Se a pessoa quer seguir a Jesus Cristo de verdade, ela vai ter que ter um comprometimento de vida com Deus. Ou não é verdade? Ela vai ter que realmente deixar Deus trabalhar na sua vida e abandonar o pecado. Ela vai ter que reconhecer que ela não tem como ir para o céu por suas próprias forças. Vai ter que reconhecer que Cristo morreu por ela. Senão não tem como. E Pedro fala: não, mestre, para onde que a gente não vai? Só o Senhor tem as palavras da vida. Aí de repente tem uma turma lá: Jesus Cristo, nós vamos seguir você. Onde você for, nós vamos seguir. Só deixa a gente fazer uma coisa aqui primeiro. Jesus fala: não. Quem quer me seguir, olha, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que amar pai, mãe, qualquer coisa mais do que ele não está falando. Meu irmão, não vai falar: o pastor falou que você não tem que amar meu pai e minha mãe. Não é isso, Jesus não disse isso. Mas ele está dizendo que nada pode estar acima dele. Essa semana foi engraçado. Tem um menino com um nome muito bonito, na escola que eu estou nova, o nome dele é Davi, né? Nossa, seu pai não gostou. E aí eu pensei: será que esse menino vai na igreja? Não, porque toda vez que você tem um nome bíblico, você imagina se a pessoa vai na igreja ou não, né? Aí tá, mas eu não perguntei não. E de repente, acho que no intervalo ele estava conversando com outro menino lá. E aí não sei o que, de quem você ama mais, teu pai, tua mãe, não sei o que, né? Aí o menino falou assim: não, primeiro a gente tem que amar, primeiro de tudo, Jesus. Aí eu falei: você é crente? Aí eu estava no intervalo e falei: você vai na igreja? Não, você não vai na igreja? Já fui, meus pais foram, mas eu era muito pequeno, de lá para cá nunca mais fomos. Eu acho interessante, porque foi quando ele era muito pequeno, ele lembra vagamente de coisas lá do passado, os pais não vão mais. Mas eu achei interessante ele falar algo desse tipo, se alguém que de repente nem está tendo contato com as escrituras, ele lembrou disso. Deve ter ouvido na aulinha, né? Não foi na nossa igreja, né? Deve ter, não sei. Ele ouviu isso, ficou isso na mente dele. Talvez ele não entende tudo direito, mas alguma coisa ficou dele entender. Não, Deus tem que ser o primeiro lugar, porque ninguém tira isso do nada. Fui na igreja, mas nem mesmo, muito, era muito criança. Então, olha a importância que é a pessoa ouvir a palavra de Deus. Isso é importante. Jesus Cristo, ele não abre mão porque ele sabe. Aliás, amado, é impossível nós amarmos os nossos como devemos amar se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. Por que Paulo ele ama esses irmãos? Por que Paulo se dá? Por que Paulo ele se gasta? Por que Paulo, mesmo não sendo amado, às vezes até sendo abandonado, por que ele não larga a mão? O que ele faz? Você quer saber? Eu vou cuidar
capacidade que ele tinha, ele poderia muito bem estar numa outra, vamos dizer assim, como dizem por aí. Mas por que ele não abre mão? Não é porque está, entre aspas, humanamente falando, porque nós vivemos num mundo, mano, que muitas vezes as pessoas pensam assim, vale a pena? Não é isso que a maioria das pessoas pensa? Será que vale a pena? O que eu estou ganhando com isso? Não é isso que a maioria das pessoas pensa? Eu estou ganhando nada. Esse é o conceito de todo mundo. Ou seja, eu só vou fazer algo, eu só vou se ganhar uma coisa. Por exemplo, eu pego o aluno e falo assim, olha, eu vou passar uma lista de exercícios aqui para vocês, por quê? Porque vocês estão com dificuldade nesse tipo de conteúdo. E isso daqui é para vocês treinarem, para facilitar, para vocês aprenderem mais. O que eles estão ganhando? Conhecimento. Não é? Estão ganhando conhecimento, vão ter menos dificuldade na hora de fazer uma prova, de estudar conteúdos que virão lá para frente. Vai poder nota? O professor vai dar nota, né? Por quê? Porque se não for dar nota, por que eu vou fazer? Não é o mundo que a gente vive? Que eu ganho? A pessoa não para para pensar, nossa, por mais que eu não ganhe uma nota, mas isso é algo que é bom para mim. Poxa vida, porque a pessoa está preocupada que eu aprenda, está me dando um conteúdo aqui. Não, puxa vida, professor, o que é que eu fico lá? Tarefa, pelo amor de Deus. Que é o mundo que nós vivemos, onde as pessoas só pensam naquilo que podem receber. Se Paulo fosse pensar dessa maneira, meu irmão, olha, eu acho que não pensar. O cara sofre naufrágio, apanha, é apedrejado, é açoitado, é preso no trono. Né? Depois que sai do naufrágio, uma víbora morde ele. Depois está preso, ninguém lembra dele. É abandonado. O cara podia pensar, fazer uma análise da vida. Puxa vida, eu acho que não está muito valendo a pena. Você está dando trabalho. Ser crente. Está dando trabalho trabalhar com esse povo. Paulo podia pensar isso, poderia? Moisés poderia falar para Deus, Deus, não vou mais não. Ele até chegou a pensar, né? Deus falou, você vai até o final. Deus, é muita luta, é muito problema, é muito trabalho, é muita... Né? Paulo poderia muito bem pensar, puxa, depois de ter feito tudo, me abandonaram aqui. Ele poderia ficar pensando, puxa, que povo ingrato. Ninguém está lembrando de mim. Ninguém nem veio me visitar. Mas por que ele não está assim? Sabe por quê, meu irmão? Porque Paulo conhecia a graça de Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que a graça de Deus era suficiente. Quando ele ora para Deus tirar um espinho, Deus fala que não, mas diz que daria graça. A minha graça te basta. Paulo sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando ele estava fraco, ele era forte, porque ele precisava depender de Deus. Ele sabia que apesar de aparentemente estar abandonado, ele não estava, Deus estava ali com ele. O amor de Deus estava ali. A graça de Deus estava sobre a vida dele. Ele tinha experimentado o amor de Deus. E quem experimenta o amor de Deus não é olha, o amor de Deus é suficiente, ou não é? Eu acho que é suficiente. O amor de Deus é suficiente para suprir tudo na nossa vida. É suficiente para suprir, sei lá, a falta de carinho, falta disso, falta daquilo. É suficiente. A graça de Deus, Paulo sabe, eu não mereço ser salvo. Não merecia salvação, perseguir, fiz coisa errada. Deus teve graça, Deus teve misericórdia, Deus me salvou, Jesus Cristo me amou, Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário por mim, fez aquilo que eu não poderia fazer. Então o amor de Deus é que movia Paulo. Será, pastor? Paulo não disse isso lá em Coríntios? Porque o amor de Cristo, ele me constrange. Não é isso que ele diz? O amor de Jesus Cristo me constrange. Julgando isso, um morreu, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que viram não vivam mais para si. O amor de Cristo me constrange. Ele morreu a vida na cruz por mim. Ele morreu por todos. Ele deu a sua vida. Isso me constrange. Sabe o que constrange a Paulo? Porque ele sabia que não há um justo, nenhum sequer. Todos se afastaram. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo de condenação. Ninguém pode ir para o céu por seus próprios méritos. Ninguém. E nós estávamos mortos, Paulo diz isso, nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos como outrora com os filhos da desobediência. Nós não éramos filhos de Deus, filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso desse mundo, perdidos. Não fazíamos parte do povo de Deus. Não éramos salvos. Estávamos condenados. Mas fomos
somos vivificados pela graça de Deus. Não é isso que ele diz? Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não foi de nada que você faça ou possa fazer. É presente de Deus, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. E nós somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz, meu amado. Fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Fomos criados para viver uma vida diferente, para sermos bênção. Então, por que Paulo pode amar aqueles irmãos daquela maneira, mesmo humanamente falando, não valendo a pena? Olha, imagina ele escrevendo para a igreja: olha, gastarei e deixarei gastar por amor de vós, ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado por vós. Parece uma coisa meio doida. Como é que você vai se gastar, se doar, amar, investir, orar, ensinar, e você recebeu o contrário, menos amor, e você ainda continuar se gastando e amando? Você tem que ter o amor de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus. É por isso, quando Jesus fala que nós devemos amar Ele mais, porque a única maneira de nós verdadeiramente sermos capazes de amar o nosso próximo como Deus ama, é se nós amarmos a Deus. Porque como que Deus nos ama? De uma maneira altruística. Não é verdade? Deus não nos ama porque nós merecemos. Quando é falado do amor de Deus, o que Jesus diz? Para nós temos o mesmo amor que houve em Cristo. Paulo diz, né? O mesmo amor que houve em Cristo Jesus. O mesmo amor, o mesmo sentimento. Sendo Deus, não se fez igual a Deus, né? Mas se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Jesus fala: amai-vos como eu vos amei. Como é que foi o amor de Deus? Você acha que o amor de Cristo ele é menor do que o nosso? Você acha que nós amamos? Quem tem filhos aqui? Você ama seus filhos? Vou perguntar: você acha que você ama seus filhos mais do que Deus? Não. Você acha que você ama seu filho e sua filha mais do que Deus ama? Por mais que você ame, meu amado, não se compara ao amor de Deus. Se compara? É por isso que, se eu amar a Deus acima de tudo, eu vou entender que Deus quer que eu ame do mesmo jeito que Ele ama. Se eu disser que eu amo a minha família mais do que a Deus, vou ser sincero, meu amado, eu não amo minha família mesmo. Por quê? Porque aí eu não vou levar a Deus. Não vou mostrar para eles que Deus é importante, que Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Paulo pode amar dessa maneira, pode se despedir, pode ir para aquele lugar sabendo que vai enfrentar lutas. Porque, meu irmão, o amor de Deus tem dominado sobre a vida dele. Porque ele permitiu que Deus agisse em sua vida, tomasse o controle, de modo que não mais ele viveria, mas Cristo viveria através dele. Ele diz isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Por isso que Paulo escreve: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, ame a Deus, sirva a Deus. Porque é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus é muito bom. Tinha um jogo que falava assim: Deus é bom e nós não presta, né, pastor? Mano, a gente fala de que, mas se a gente for pensar, nós só podemos ser algo porque a graça de Deus não alcançou a gente. Porque senão, imagina você e eu, tira a graça de Deus na nossa vida, tira Jesus na nossa vida, o que sobra? Sobra eu, meu Deus do céu. Estou embora. Não é verdade? O que faz a diferença? É Jesus na nossa vida. É termos sido alcançados por Ele. É termos a oportunidade de sermos diferentes, porque Ele nos deu esse privilégio. É de nós podermos ser pessoas diferentes, podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Viver para aquilo que Deus quer que nós vivamos. Por isso que Paulo ele vê como um privilégio. Ele não vê como uma maneira de estar, porque na realidade, na época de Paulo, ser cristão parece que não era muito. É que nem hoje, ser gospel é moda, né? Mas na época de Paulo, em muitos casos, ser cristão era ser perseguido.
correr risco de vida, era passar privações. Paulo diz: eu aprendi a ter abundância, mas também a sofrer a necessidade. Aprendi a ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Pedro, quando escreve sua carta, ele escreve para animar os irmãos: olha, tem outros irmãos que nem vocês também estão passando luta aí no mundo, e não está sendo fácil não, mas só permaneçam firmes, sirvam a Deus, amem a Deus, caminhem com Deus. Eu olho para Paulo e fico imaginando, meu irmão, porque eu li lá no finalzinho, você lê um pouco antes aqui, ele ainda nem tinha chegado em Jerusalém, mas você consegue perceber que a mesma não mudou, o mesmo ânimo, a mesma convicção, a mesma consciência que eu estou fazendo o que é certo, o que tem que fazer. Não é porque Paulo estava lá no final, eu tenho que pecar, não, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa se não puder completar com a carreira que me foi proposta, a corrida, caminhar dentro daquele propósito que Deus quer na minha vida. Lá no finzinho, o que ele fala? Completei, combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, essa carreira que Paulo está falando aqui, ó, que aqui ele ainda está percorrendo, ele está falando: eu faço isso com alegria. E lá no fim ele tem consciência: eu fiz tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse na minha vida. Por isso que ele escreve para aqueles irmãos, ele fala assim: olha, gente, ele escreve na Bíblia, ele se despede, isso aqui foi escrito por Lucas, mas ele se despede, ele fala: olha, eu não deixei de fazer nada que Deus esperava que eu fizesse. Não deixei de vos anunciar todo o propósito. Eu não deixei de pregar a palavra, de ensinar o evangelho. Eu não deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Os irmãos abraçam Paulo ali, choram, né? Vou ler aqui, ó. Portanto, estai atentos, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagre-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre os santificados. De ninguém conquistei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as meus companheiros. Sabe o que Paulo está falando? Você sabe que eu trabalhei. Não é esse Paulo falando? Paulo fez tendas, muitas vezes, não é? Aliás, de algumas igrejas, Paulo nem quis receber oferta, falou assim: eu quero que vocês me tirem essa honra, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não queria que ninguém falasse que ele estava fazendo aquilo para enriquecer. E nunca foi. Ele fazia para se manter. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrer os doentes, recordando as palavras do Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles, e houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, beijava. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Imagina, meu irmão, Paulo, a pessoa tem que ser muito consciente de que viveu o Evangelho para falar como Paulo falou. Porque senão eu poderia falar: Paulo, peraí, não é assim não, você está exagerando um pouco. Mas ele fala: olha, vocês viram como que você disse, vocês viram a minha vida, o que eu fiz aqui. Paulo não está falando isso para se vangloriar, mas para dizer para eles: olha, é desse jeito que vocês têm que viver. É dessa maneira que vocês têm que proceder, porque vai ter gente que vai fazer diferente. É com esse comprometimento de vida que você tem que servir a Deus. Os irmãos ali choraram, abraçaram Paulo, se despediram, tristes porque não mais o veriam. Eu olho, meu amado, e fico pensando hoje: será que hoje, quando Deus olha para a igreja, Ele encontra pessoas que têm o coração assim, como de Paulo? Não falando cristãos, mas pessoas que têm essa disposição, essa entrega que Paulo teve, esse amor por Deus, pelas almas, esse entendimento, que sejam dispostos a se dar, a renunciar-se a si mesmo, não para ganhar alguma coisa, não para um privilégio, não para um status, não, mas por amor a Deus, por amor ao próximo, para que vidas conheçam a Jesus Cristo. Será? Será que Ele vê isso em nós?
Será que existe em nós esse compromisso com Deus, com o Evangelho de Deus? Será que nós estaríamos dispostos, como Paulo aqui, olha, imagina, durante 3 anos, de noite ali, se gastando, se deixando gastar, ensinando, aconselhando, acompanhando, ajudando, para que aqueles irmãos cresçam, conheçam a Deus, para que o Evangelho fique bem claro para eles. É trabalhoso, é? Lógico que é trabalhoso. Paulo não diz que não foi fácil. Mas, meu amado, quando Paulo estava no final da sua vida, nós falamos no ano passado. Eu acho que foi o Paulo, né? No ano passado. O que ele disse? Bati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, já a coroa já está me esperando. A qual o justo juiz lhe dará, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Então, ele sabe que, talvez, por mais que durante a sua vida não houve uma recompensa, assim, né? Assim, materialmente falando, porque muitas vezes as pessoas resumem ou reduzem o Evangelho a coisas materiais. Mas ele sabe que, para com Deus, não foi em vão. Vale a pena. Eu quero dizer para você, meu irmão, vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar com Deus. Mas se ninguém está vendo. Não importa se os outros estão vendo o que você está fazendo, se não está. Não importa se saiu ou não saiu no jornal. Importa você saber que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Importa você saber que um dia você vai estar diante de Deus. E Deus não vai te medir pela quantidade. Não, Deus vai medir você pela fidelidade que você tem nele. O próprio Jesus, ele sempre teve no meio das multidões, mas ele sempre trabalhou com poucos. De verdade que ele treinou. Por quê? Porque nem todos vão estar ali caminhando. Mas vamos ter consciência. Teu compromisso é com Deus. É com Deus. É diferente. Vale a pena. Deus ele espera, meu amado, de nós. Que nós sejamos fiéis a Ele. Que nós amemos a Ele. Que nós façamos ser fiel a Deus é fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. É obedecer a Sua palavra. É amar a Sua palavra. É ser comprometido com Ele, com o reino dEle, com as coisas dEle. É estar disposto, se for necessário, a sofrer. Por quê? Meu irmão, seguindo a Deus, é estar disposto às vezes a sofrer também por amor a Ele. Ser rejeitado, talvez zombado, né? Mas vale a pena? Vale. Lógico que vale. O que eu disse é estar diante de Deus. Vai estar diante de Deus. E eu não vou poder falar a Deus. Olha, até, sabe, eu queria te servir, sabe, mas olha, tinha pessoal lá que me atrapalhou. Meu pai, você vai colar para Deus. Não é verdade? Senhor, eu queria te servir, mas a mulher que o senhor deu, aí vai colar, porque a mulher que Adão também não vai funcionar, não. Você não sabe como é que era o meu marido, Deus. E os filhos, ele falou, meu filho é um menino terrível, então não tem desculpa diante de Deus. Não é verdade? O que eu vou dizer para Deus? Dia nós vamos estar diante de Deus, meu irmão. Acho que é a coisa, assim, a melhor coisa que pode acontecer. Bom, a melhor coisa mesmo é você estar lá. Se eu não estiver lá, aí o negócio não vai ficar muito bom. Mas a melhor coisa é você poder ouvir de Deus que você foi fiel. Perfeito nós não somos. Você é bom, você é fiel. Você foi fiel naquilo que coloquei nas tuas mãos. Você foi fiel na tua caminhada comigo. Você foi compromissado. Mesmo quando parecia que nada ia dar certo, você manteve a sua posição. Você manteve o seu comprometimento de vida comigo. Você não abriu mão dos seus valores. Você foi fiel. Meu parecia tão difícil. Quando Paulo aconselha Timóteo a transmitir o Evangelho a outros, sempre fala: a homens fiéis, a homens idôneos, que também possam ensinar aos outros. Sabe por que Paulo fala isso?
Porque ele sabe da importância de comprometimento com Deus. Se você colocar algo na mão de alguém que a pessoa não foi idônea, não foi fiel, o que serve para você? Quando o Senhor deu os talentos àqueles que foram fiéis, foram abençoados e abençoados, mas é aquele que não foi fiel naquilo que recebeu do Senhor. Acho que a melhor coisa, meu amado, é você poder ouvir de Deus. Foste fiel ainda. E Ele sabe que a gente vai estar, não é porque fomos bons, é por causa da graça de Jesus Cristo, meu amado, sobre a nossa vida. Ou por causa dele ter morrido na cruz do Calvário por nós. Agora, eu acho muito difícil alguém ser salvo e, tipo assim, Deus, eu vou receber Jesus para ir para o céu só, mas não quer fazer nada, não quer me envolver com nada, não quer saber de nada, o Senhor não pede. Eu já aceitei, já entendi que o Senhor morreu por mim, mas não pede para. É muito complicado, mas como que nós recebemos a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, e a nossa vida não é transformada? É difícil. Aquele que é conquistado por Cristo, pelo amor de Deus, o amor de Deus também conquista. O domina. Por isso que eu falo, eu sou constrangido. O amor de Cristo me constrange. Na realidade, essa palavra o amor de Cristo me domina. Domina a minha vida, o meu ser, de tal modo que, recebendo o amor de Deus, eu não consigo ser do mesmo jeito. Eu não consigo mais viver da mesma maneira. Tipo assim, aquele que é egoísta, ele não consegue, não se sente mais bem em continuar sendo egoísta, em continuar vivendo para si mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a pessoa recebe a Cristo, a vida de Cristo deve fluir através da vida dessa pessoa. Recebeu vida. As coisas velhas tem que ficar para trás. Tudo tem que ser feito novo. Mas eu desejo que, olha, isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele fala, olha, não tenho minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que recebi, a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de testemunhar da graça de Deus. Olha, que isso seja uma realidade na tua vida. Você foi salvo, mas você não foi salvo por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não mora como você mora por acaso. As pessoas que estão ao seu lado não estão por acaso. Você não vive para por acaso. Não existe acaso na vida do cristão. Não existe, meu irmão. Tudo tem uma razão. Se Deus coloca você onde você está, tem uma razão. Se Deus permite você conhecer determinada pessoa, tem uma razão. Você está ali para ser receber, faz a diferença. Para cumprir aquilo que Deus espera da tua vida. Peça a Deus, ore a Deus. Queira ser Deus nas mãos de Deus. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar. Feche seus olhos. Deixa eu orar. Eu fico pensando naquilo que Paulo falou aqueles irmãos. E quando ele olha para aqueles irmãos, eu creio que ele amava. Não só aqueles irmãos choraram. Imagino que Paulo também deve ter chorado em um momento, porque sabia que não mais veria aqueles irmãos, pessoas que estavam ali, que conheceram a graça de Deus, que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que estavam ali ao redor de Paulo, igreja, irmãos, que antes não conheciam, antes eram perdidos, que antes estavam condenados, mas que agora estavam servindo,
eles como irmãos, os que agora conheciam a graça de Jesus Cristo, a salvação. Imaginando o Paulo chama aqueles irmãos, o desejo que ele tinha de se despedir daqueles irmãos, de poder abraçar aqueles irmãos. Irmão, tanta gente que está do nosso lado, está indo para o inferno. E às vezes a gente vê o Evangelho sendo pregado, alguns pregando o Evangelho de verdade, outros pregando besteira, outras coisas. Pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão decepcionando com Deus, quando Deus não fez nada, pelo contrário, Ele não fez nada para decepcionar ninguém. Pelo contrário, Deus fez tudo o possível e aquilo que é impossível, Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tem que orar para Deus nos dar, meu amado, amor, desprendimento, amor por Ele, em primeiro lugar, desprendimento, desejo de ver vidas salvas, disposição para nós darmos a nossa vida. A gente pode ficar olhando, reclamando, olhando o que os outros estão fazendo, o que não está fazendo, não fazemos nada. Ou a gente pode falar: olha, eu não sei se os outros vão fazer, eu não sei se alguém vai falar, eu não sei se alguém vai orar, eu não sei se alguém vai se cortar, eu não sei se alguém vai se envolver, eu não sei o que os outros vão fazer, mas eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que Deus quer que eu faça, eu sei o que Deus espera de mim, e vou fazer o que eu puder fazer. Como Paulo diz: não deixei de fazer aquilo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance. Não foi as lutas, não foram as dificuldades, não foram os problemas, nada disso foi impedimento para eu anunciar tudo aquilo que fosse bom para vocês. Com luta, com lágrimas, trabalhando, me sustentando. Paulo disse: olha, eu anunciei todo o propósito de Deus, de casa em casa, durante 3 anos, falando, aconselhando, dia e noite, com lágrimas. Para quê, meu irmão? Para que aquelas pessoas conhecessem a Deus, para que a vida daquelas pessoas fosse transformada por Deus, para que Jesus entrasse na vida daquelas pessoas, para que o Evangelho verdadeiro pudesse alcançá-los, não só elas, mas outros que viriam depois. Meu amado, Deus quer fazer isso também na nossa vida. O Evangelho de Cristo tem que se manifestar na nossa vida. Olha, onde você está, Deus te colocou você na tua família, na tua vizinhança, onde você estiver, pessoas que você conhece. Que Deus te use, que Deus te capacite, que você possa com alegria testemunhar o Evangelho da graça de Deus, anunciar o conselho de Deus, viver, como Paulo disse: olha, vocês viram como eu vivi no meio de vós. Viver, meu amado, no Evangelho, de modo que as pessoas olhem e elas possam ver Jesus Cristo, e elas possam ouvir o Evangelho, não só falado, mas vivido. Que isso transforma, isso faz diferença. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos hoje de pessoas que vivam o Evangelho, de verdadeiros cristãos. Se fala muito em espécies em extinção, mas não é porque eu estou quase falando de cristãos em extinção. Precisamos de cristãos que amem a Deus, precisamos de cristãos que amem o próximo. Precisamos de cristãos que queiram ter compromisso com Deus, que queiram pagar o preço, que queiram conhecer a Deus. Não sabemos se os outros serão, mas nós podemos ser. Nós podemos ser. Deus, eu não sei se os outros vão ser,
Deus, obrigado, querido, mas eu quero, Senhor, me ajuda. Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus. Pai, oh Deus querido, nós queremos, Pai, esta noite, ó Pai, ser a Ti, Senhor. Ai, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, pela tua graça, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Meu Deus, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obedecemos, Pai. Nós não merecemos, Senhor, porque somos pecadores, Pai. Porque andávamos, meu Deus, desgarrados, afastados, meu Deus do Senhor, ó Pai. Antes de conhecermos a Ti, meu Deus, nós vivíamos, Pai, para nós mesmos, Pai, não para Ti, Senhor. Mas mesmo se eu vivendo, meu Deus, uma vida egoísta, Senhor, ainda assim, meu Deus, nos é oferecido, ó Pai, o Evangelho da Graça, Pai, as tuas novas de salvação, Pai. Ainda assim recebemos a notícia, Pai, de que nós que não somos merecedores, ó Pai, podemos ter os nossos pecados perdoados, podemos ter o nosso nome escrito, Pai, no livro da vida, podemos ter a certeza, meu Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, Pai. E nos é dado isso, meu Deus, gratuitamente, Pai, nós não temos como pagar, e nos é dado como presente, ó Pai, que não nos custou nada, Pai. A nós não, Senhor, mas nós sabemos que custou a Ti, Senhor. Custou o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, derramado naquela cruz, Pai, por nós, Pai, pela nossa vida, Senhor. Ah, meu Deus, eu clamo a Ti, Pai, nesta noite, ó Pai, que o mesmo sentimento que o Senhor colocou ali no coração de Paulo, Pai, a mesma compreensão, meu Deus, que ele teve, ó Pai, do amor de Deus, Pai, o mesmo constrangimento, ó Pai, que ele teve, Pai, diante do amor de Deus, ó Pai, que isso, meu Deus, aconteça na Tua igreja, Pai, nossa vida, que o Teu amor deve nos constranger corações, Pai, que o Teu amor venha dominar os corações, Pai, que haja entendimento, Pai, de que nós precisamos do Senhor, Pai, que haja entendimento, meu Deus, que a nossa vida, Pai, ela não pode ser apenas nossa, Pai, nós não podemos viver, meu Deus, apenas para nós mesmos, Senhor, porque não foi para isso, Pai, que Jesus Cristo morreu, e nós sabemos disso, a Tua palavra nos diz isso, que Ele morreu para nós vivermos para Ele, e muitas vezes nós vivemos para nós, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós ocupamos apenas conosco mesmo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, trabalha em vidas, corações, Pai. Tua palavra nos diz que o Filho, Pai, ó Deus, Ele deu a sua vida por nós, Pai. Tua palavra nos diz que Ele veio para dar vida em vida abundante, ó Pai. Que Ele veio, meu Deus, para carregar os nossos fardos, Pai. Que Ele veio, meu Deus, para, ó Deus, abençoar a nossa vida, pagar pelos nossos pecados, Pai. Que Ele veio para que a nossa vida fosse transformada, Senhor. Tem misericórdia, Pai, transforma, Pai. Tira, meu Deus, toda a tristeza, Pai. Todo o jugo, meu Deus, que tem sido colocado, Pai, sobre a vida de pessoas, meu Deus. Tira, Pai. Meu Deus, restaura, transforma, Pai. Capacita-nos a sermos bênçãos nas Tuas mãos, ó Pai. Capacita-nos a amarmos a Ti, meu Deus, verdadeiramente, ó Pai. Amamos o nosso próximo, Pai. Amamos aquele que está ao nosso redor, Pai. Meu Deus, usa os Teus filhos, usa a Tua igreja, usa o Teu povo, Pai. Como instrumento, como canal de bênção, Pai. Para que outras vidas Te conheçam, Pai. Para que outras vidas sejam alcançadas pela Tua graça, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, tira de nós, Pai, toda soberba, Pai. Tira de nós, meu Deus, todo orgulho, Pai, todo egoísmo, Senhor. Tira de nós, Pai, quantas vezes somos egoístas, Senhor. Tira de nós, ó Pai, o egoísmo, Pai. Coloque em nós, meu Deus, o espírito, meu Deus, voluntário, Pai. Altruísta, Pai. Amoroso, Pai. Com o amor de Cristo, meu Deus, Ele veio dominar sobre a nossa vida, Pai. Cada dia, Pai. Nós venhamos ser bênção, Pai. Na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa família, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ó Deus, neste mundo onde nós ainda estamos, ó Pai. Enquanto aqui estivermos, que a nossa vida seja bênção nas Tuas mãos, ó Pai. A vida do Teu povo, meu Deus, possa refletir, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Fala, meu Deus, com a Tua igreja, Pai. Desperta, Senhor. Desperta, meu Deus, os que estão dormindo, ó Pai. Desperta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
Abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Coloca-nos cada vida, Senhor, aqui diante do Senhor, Pai. Nosso Deus de graça, Deus de misericórdia, nosso Deus de amor, ó Pai. Tu sabes, meu Deus, como cada um está, Senhor. Tu sabes, meu Deus, o que cada um necessita, Pai. E eu coloco diante do Senhor, Pai, dos teus irmãos, Pai, pedindo, meu Deus, da tua graça, da tua bênção, meu Deus, sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus abençoe a tua vida. Deus possa dar a tua vida. Deus possa abençoar outras vidas através da tua vida. Você conheça a do Evangelho da Graça. Você possa falar do Evangelho da Graça, viver o Evangelho da Graça de Jesus Cristo. As pessoas que sejam alcançadas por Ele.